No começo dessa história, vamos conhecer Yuji, que havia sido um trabalhador comum de escritório numa empresa que o explorava até o limite. Certo dia, ele literalmente acabou perdendo a vida de tanto trabalhar devido à exaustão. No entanto, após a sua morte, Yuji de repente despertou em um mundo habitado por magia e monstros, tendo reencarnado como um domador que, bem, era basicamente a classe considerada a mais fraca de todas. Só que após ele fazer amizade com slimes extremamente inteligentes, Yuji adquiriu uma ampla variedade de habilidades, além de uma segunda classe secreta chamada Sábio, que ele manteve oculta do restante do mundo. E assim, no começo de sua nova vida, Yuji atua como um aventureiro, e durante uma missão simples ele se deparou com um monstro bizarro que começa a atacá-lo. Mas com o apoio de seus slimes domesticados, Yuji lança uma poderosa bola de fogo que destrói a criatura instantaneamente. Em seguida, ele retorna para a guilda dos aventureiros carregando uma coleção de ervas medicinais. E a quantidade de itens coletada por ele causou espanto entre as recepcionistas e outros aventureiros que costumavam subestimá-lo. Nesse momento, o líder da guilda reconheceu que Yuji não era um domador comum, mas antes que pudesse comentar mais, seu assistente entrou apressado relatando que sinais de fumaça estavam sendo avistados na floresta. Yuji então entrou em contato com os slimes posicionados na floresta e por meio deles ele descobriu que milhares de monstros estavam avançando em direção à cidade, vindos de todas as direções. Diante dessa informação, o chefe da guilda entrou em pânico e ordenou a evacuação imediata do local. Mas apesar disso, os aventureiros se voluntariaram para permanecer na cidade e proteger os civis, mesmo sabendo que a vitória era improvável. Nesse momento, Yuji se adiantou e afirmou que ele poderia resolver a situação. Ele retirou um imenso osso de dragão da boca de um de seus slimes e explicou que, utilizando suas habilidades especiais de domador, ele conseguiria replicar as chamas de um dragão apenas uma vez por meio daquele osso. E com isso ele acreditava que seria capaz de eliminar todos os monstros. E apesar da descrença geral, um homem de cabelo extravagante apareceu e garantiu ter testemunhado um slime de Yuji cuspir fogo e pediu a todos que confiassem nele. Unidos pela esperança, os aventureiros se organizaram, distribuíram remédios aos cidadãos e tomaram posições defensivas nos portões da cidade. Yuji então convocou sua outra invocação, um lobo orgulhoso que carregava um slime em suas costas. Ele deu ao lobo um tônico mágico que aumentaria sua velocidade. Posicionado em um ponto elevado com visão privilegiada do campo de batalha, Yuji observou os aventureiros usarem granadas especiais recheadas com estilhaços e depois disso enfrentarem os monstros com espadas e arco. Em seguida, Yuji devolveu o osso de dragão ao slime, pois aquele objeto era apenas decorativo. Com o auxílio da habilidade especial de Sábio chamada Criador de Magia, ele iniciou um processo de conjuração. Diversas janelas mágicas se abriram diante dele e seu raciocínio era veloz a ponto de lidar com dezenas de comandos simultâneos, algo que sobrecarregaria facilmente uma máquina comum. Enquanto preparava um feitiço poderoso combinando vários tipos de magia, recebeu uma mensagem de uma aliada que era uma dríade. Ela e sua equipe haviam identificado a presença de um homem suspeito, e então, usando os slimes como câmeras de vigilância, Yuji visualizou o indivíduo e percebeu que ele manipulava uma lanterna e também uma pedra mágica muito poderosa. Considerando ele um risco, Yuji decidiu agir imediatamente, e junto da dríade dos slimes ele se lançou para o ataque. Logo, os slimes atravessaram uma árvore e com a transferência de energia mágica realizada por Yuji, eles conseguiram capturar o homem utilizando uma rede mágica. E em seguida ele ergueu uma barreira em torno da pedra mágica e assim ele anulou a maldição que a envolvia, transformando-a em uma simples rocha inofensiva. Yuji então instruiu os aliados a levarem o suspeito para a investigação, mas nessa hora o homem começou a gritar o lema de sua organização e em seguida ele tomou um veneno para que eles não pudessem conseguir qualquer informação dele. Enquanto isso, o lobo orgulhoso de Yuji havia trazido os slimes de volta à cidade. Yuji os organizou em equipes de apoio aos aventureiros e transferiu magia de fogo para que eles pudessem atacar os monstros. A presença dos slimes aumentou a moral dos combatentes, que agora contavam com reforços eficazes. E nesse momento, a recepcionista da guilda, que o observava em segredo, ficou impressionada com sua habilidade em conjurar feitiços. Yuji a instruiu a reunir os aventureiros, pois ele se preparava para executar uma ação grandiosa. E assim ele orientou os slimes a se posicionarem em pontos fora da cidade e em seguida ele transferiu sua magia para eles. E utilizando essa conexão ele ergueu uma gigantesca barreira mágica em torno da cidade. Após isso, Yuji liberou uma magia extremamente poderosa chamada Chamas Finais do Inferno que se expandiu para fora da barreira e com isso, Yuji destruiu todos os monstros e ameaças ao redor da cidade com uma destruição devastadora. Na verdade, essa era a sua intenção, só que apesar de todo o esforço, a magia de Yuji não foi suficiente para eliminar todos os monstros.
aventureiros. Ele se sentia exausto, pois havia sacrificado sua própria energia vital para conjurar uma quantidade de magia superior à sua capacidade natural. Sem alternativas para proteger a cidade, ele repetiu o feitiço da barreira e invocou novamente as chamas finais do inferno. Dessa vez conseguiu derrotar os inimigos restantes, mas caiu inconsciente logo em seguida. Yuji precisou de alguns dias para se recuperar. Durante esse tempo, a recepcionista da guilda foi visitá-lo com uma refeição e ele ouviu os sons de comemoração vindo do lado de fora. Ao perguntar, soube que agora era considerado um herói. A recepcionista se despediu pedindo que ele descansasse, mas quando ela voltou à noite com um cobertor extra para visitá-lo, ela descobriu que Yuji havia partido da cidade em silêncio. Ele não desejava chamar atenção para si. Sendo assim, a recepcionista informou isso ao mestre da guilda, que ficou bastante impressionado com aquela atitude, pois normalmente aventureiros só agiam buscando por fama e dinheiro. No entanto, o mestre revelou que havia investigado o Homem da Floresta com o cristal e descobriu que ele pertencia a um culto chamado Lua Azul da Salvação, que era uma seita que vinha se espalhando pelo continente. Só que apesar de não estar fisicamente presente ali, Yuji havia deixado um slime escondido como espião, e mesmo distante ouviu tudo enquanto chegava à próxima cidade. E nesse novo lugar, o grupo de Yuji chamava muita atenção e todos estavam famintos. Então, para resolver isso, ele comprou muita carne para todos. Após alimentar os seus companheiros, ele foi até a guilda de aventureiros local. Lá foi informado de que domadores raramente eram aceitos, mas conseguiu se registrar graças às suas habilidades de rastreio, que estavam em alta demanda. Enquanto examinava o mural de missões, um grupo de aventureiros se aproximou com o intuito de recrutá-lo, pois precisavam de alguém com suas habilidades. Entre eles havia um espadachim chamado Radice, uma arqueira chamada Tina e uma guerreira de lança chamada Lisa. E Radice não escondia o desprezo que sentia por domadores, mas as garotas lhe lembraram que sua reputação era ruim, principalmente porque seus companheiros anteriores costumavam desaparecer. E assim, diante da pressão das colegas, ele foi forçado a aceitar Yuji no grupo, sob pena de ser expulso. Assim, Yuji se uniu a eles e partiram juntos para cumprir a missão de localizar um dragão da terra escondido na floresta próxima. Durante a expedição, Yuji utilizou seu lobo e seus slimes para detectar monstros na área e surpreendeu os outros com sua eficiência em rastrear. O grupo encontrou um pequeno bando de monstros e Radice avançou sozinho, eliminando todos rapidamente. Após isso, ele admitiu que sua opinião sobre Yuji havia melhorado. Durante a noite, os aventureiros conversaram sobre suas experiências e Radice demonstrou conhecimento como veterano, até mesmo se oferecendo para montar guarda enquanto os outros dormiam. E enquanto descansava, Yuji sonhou com o momento em que chegou a esse mundo. Naquela época, ele estava tão sobrecarregado de trabalho que confundiu a janela do sistema com a tela de seu antigo computador no escritório. Foi então que soube que era um domador e, ao tocar em um slime, conseguiu domesticá-lo. A criatura o levou até uma cabana isolada na floresta repleta de livros. Ao pegar um dos volumes, Yuji percebeu que estava diante do equivalente mágico de uma receita de bomba nuclear deixada sem qualquer segurança. Ele descobriu que podia aprender magia apenas lendo e pouco depois dezenas de slimes se aproximaram dele querendo ser domesticado. Assim que ele os aceitou, os slimes começaram a ler os livros por conta própria, absorvendo habilidades que eram transferidas automaticamente para Yuji. Foi assim que ele se tornou um sábio, adquirindo conhecimento equivalente a um doutorado sem esforço. Aquilo marcava o início de sua jornada. Desde então havia se passado apenas uma semana e ele já havia salvado uma cidade inteira. Mas logo o sonho de Yuji foi interrompido por um chamado do Lobo Orgulhoso que o alertou sobre uma situação urgente. Radice havia fugido e as garotas o seguiam por já suspeitarem de suas intenções desde o início. Agora percebiam que ele planejava traí-los. Um dos slimes foi atacado por Radice, mas sobreviveu graças à sua habilidade de furtividade. A perseguição continuou até que Radice chegou a uma tenda onde encontrou seu chefe, um conhecido bandido e mercador de escravos. Radice então informou ao seu chefe que estava acompanhado de duas garotas que renderiam um bom valor e que havia também um domador que, segundo ele, morreria sozinho. Yuji escutava tudo e constatava que os rumores estavam certos. Durante a conversa, o chefe dos bandidos mencionou a lua azul daquela noite e falou de uma profecia segundo a qual uma catástrofe cairia do céu sob a luz da lua azul. O homem então matou um de seus subordinados que ousou zombar da profecia. Yuji não viu necessidade de escutar mais. Decidido a encerrar aquilo rapidamente, ele ordenou aos slimes que cercassem a tenda dos bandidos e usassem a magia de congelamento à distância. O feitiço se mostrou muito mais poderoso do que ele havia previsto. A magia transformou as tendas em grandes caixas de gelo e os bandidos em verdadeiros picolés. As garotas ficaram chocadas ao ver o resultado do feitiço, mas Yuji afirmou que seus slimes poderiam ter feito aquilo sozinhos, tentando se esquivar de qualquer mérito. Os slimes então arrastaram até ele o chefe dos bandidos ainda congelado.
As garotas o reconheceram como um criminoso notório, com uma alta recompensa por sua captura. Impressionadas, disseram que Yuji deveria ter contado isso a elas antes, pois teriam confiado mais nele. No entanto, Yuji se recordava das dores e responsabilidades que já havia carregado no passado e não pretendia sacrificar outra vida por causa das obrigações alheias. Ainda assim, ele passou a considerar que as garotas eram confiáveis o suficiente para conhecerem parte de suas habilidades. Enquanto conversavam sobre montar acampamento em outro local, Yuji lançou um slime ao céu com um estrondo sônico. A criatura se comportou como um drone e identificou um bom ponto para acampar. Lá, os slimes montaram as tendas, acenderam uma fogueira e prepararam a refeição conforme as instruções de Yuji. As garotas ficaram boquiabertas com aquilo, mas acabaram indo dormir em seguida. Durante a noite, Yuji não conseguiu afastar de sua mente a profecia mencionada pelo chefe dos bandidos e a presença do culto chamado Lua Azul da Salvação. No dia seguinte, o grupo retomou a busca pelo dragão da terra, mas não encontrou qualquer vestígio da criatura. As garotas incentivaram Yuji, dizendo que com sua habilidade e a dos slimes seria apenas questão de tempo até localizarem o dragão. Yuji achava que elas estavam exagerando em sua confiança. Então ele se lembrou do dia em que fez o exame de avaliação para se tornar aventureiro. O cristal mágico usado para medir seu potencial havia se partido no instante em que ele o tocou. Em seguida, ele conjurou uma bola de fogo poderosa o bastante para destruir completamente um rochedo enorme. O instrutor e os demais candidatos ficaram atônitos com aquilo. Desde então, Yuji passou a evitar chamar atenção para si. Ele ativou uma habilidade de limitação mágica para reduzir sua potência e testou sua eficácia por meio dos slimes, lançando feitiços fracos em monstros próximos. Apesar de não serem letais, esses feitiços ainda eram suficientes para derrotar os inimigos. No entanto, de repente o céu ficou roxo escuro e a lua azul surgiu em plena luz do dia. Os slimes informaram a Yuji que sentiam algo estranho e podiam ver tempestades e relâmpagos entre as nuvens. Então uma luz intensa caiu do céu. Assim que tocou o solo, a luz causou uma explosão gigantesca que destruiu toda a área florestal como se fosse uma detonação mágica em larga escala. Logo em seguida, o céu roxo se dissipou. Aquela explosão, no entanto, era apenas o começo. A verdadeira ameaça se revelava na figura de um imenso dragão azul cuja queda havia causado toda aquela destruição. Diante disso, Yuji ordenou a evacuação imediata com a ajuda dos slimes e avisou as garotas de que estavam próximas de um dragão muito maior e mais forte que o dragão da terra. Taina assumiu a liderança do grupo e os guiou até uma zona segura chamada Desfiladeiro do Êxtase, conhecida por seus ventos intensos que afastavam monstros. Yuji não tinha certeza de que estariam seguros ali e ordenou que o lobo orgulhoso e os outros fossem verificar o local. Os monstros encontrados dentro do desfiladeiro foram derrotados pelos slimes utilizando apenas magias fracas graças à habilidade de compartilhamento de habilidade. No entanto, uma rajada de vento extremamente forte quase os lançou pelos ares. Ao investigarem, descobriram que sua origem estava oculta entre as rochas. Logo depois, um urso vermelho gigante começou a persegui-los. Apesar do medo do lobo, os slimes conseguiram derrotar a criatura e todos saíram do desfiladeiro em segurança. Enquanto informavam o Yuji sobre o sucesso, o chão sob seus pés começou a rachar. Subitamente, o dragão da terra emergiu diante dele. As garotas imediatamente se esconderam, mas Yuji decidiu enfrentá-lo. Começou utilizando feitiços fracos, mas nenhum elemento parecia afetar as escamas resistentes da criatura. O dragão contra-atacou, lançando rochas na direção das garotas. Yuji respondeu com um ataque de balas de pedra e destruiu os projéteis, salvando suas companheiras. Quando o segundo confronto estava prestes a começar, Yuji percebeu algo enquanto o dragão se enrolava e avançava como um ataque giratório. Ele se esquivou no momento certo e então ordenou que todos os seus slimes disparassem balas de pedra. Os ataques não causaram dano visível, mas isso fazia parte de sua estratégia. Quando o dragão tentou atacá-lo novamente, foi surpreendido por uma rajada de vento que o desviou do curso. Nesse instante, Yuji conjurou sua habilidade Chamas Finais do Inferno e lançou o golpe fatal. Quando as garotas saíram do esconderijo, encontraram apenas os ossos do dragão restantes. Impressionadas, perguntaram como ele havia feito aquilo. Tina sugeriu uma explicação alternativa, dizendo que talvez Yuji tivesse utilizado minérios inflamáveis sob as rochas para explodir o inimigo. O grupo então retornou à guilda e relatou que haviam encontrado e derrotado o dragão da terra. A recepcionista não acreditou até o momento em que um dos slimes despejou o crânio do dragão no balcão. Em seguida, ela perguntou o que havia acontecido com Hades. Yuji respondeu ao abrir a bolsa do slime, que revelou o corpo congelado de Hades junto dos outros bandidos. A recompensa pela derrota do dragão e pela captura dos criminosos foi generosa. Todos os 3 membros da equipe de Yuji tornaram-se milionários instantaneamente. Contudo, isso atraiu a atenção do mestre da guilda, um homem de tapa-olho que queria conversar com Yuji em particular.
Esse mestre da guilda era conhecido como Capitão Tapa-Olho, e ele organizou uma conferência com as pessoas mais fortes e influentes da cidade, onde o tema era como derrotar o Dragão Azul. E então o Capitão Tapa-Olho pediu para que Yuji descrevesse o Dragão Azul, já que ele havia o visto de perto. Em resposta, Yuji usou uma de suas habilidades para desenhar a criatura a partir de sua memória. A imagem detalhada chocou todos os presentes. O sacerdote sentado à frente de Yuji abriu um antigo livro sagrado e revelou uma ilustração idêntica, acompanhada de um relato antigo. Segundo o livro, esse mesmo dragão teria descido à terra vindo de céus escurecidos e crescido ao ponto de destruir todo um continente em apenas 3 dias. Sua derrota só foi possível graças a um emissário divino, portador do poder dos deuses. O Capitão Tapa-Olho declarou que não existia nos tempos atuais um guerreiro com tais capacidades. No entanto, lembrou que 30 anos antes, durante um eclipse solar ocorrido no solstício de verão, os sacerdotes da grande catedral da capital realizaram uma cerimônia de invocação espiritual. O objetivo era trazer do futuro um guerreiro que surgiria após 30 anos para impedir um desastre. A data dessa convocação coincidia com exatamente uma semana antes e Yuji permaneceu em silêncio, sem revelar que havia chegado a esse mundo naquele mesmo dia. O sacerdote concluiu que a cerimônia provavelmente havia falhado e que o surgimento do dragão poderia ser um efeito colateral do desequilíbrio causado. No entanto, o céu escureceu novamente. Os slimes informaram Yuji de que o dragão azul estava crescendo em tamanho. Yuji transmitiu essa notícia aos demais na reunião e o pânico tomou conta da sala. Ainda assim, o Capitão Tapa-Olho afirmou que não poderiam recuar. Ao amanhecer, reuniriam todas as forças disponíveis para atacar o dragão. Mais tarde, enquanto estava em um restaurante, Yuji não conseguia pensar em outra coisa além da batalha iminente. Tina e Lisa se aproximaram para dizer que se juntariam à força-tarefa de caça ao dragão motivadas pela grande recompensa prometida. Ambas disseram confiar que com Yuji ao lado nada daria errado. Quando as duas se afastaram, o sacerdote que participara da reunião se aproximou de Yuji. Ele se apresentou como Style, da grande catedral da capital, e afirmou que precisava entregar-lhe algo. Em seguida, ele levou Yuji até a igreja mais próxima, de onde Styler retirou de uma caixa uma adaga antiga e desgastada. E nesse momento ele explicou que, segundo uma profecia, Deus tinha lhe dado uma missão para entregar a arma a quem a merecesse. E embora muitos sacerdotes conhecessem o objeto e seu nome, ninguém sabia ao certo seu verdadeiro poder. Styler, no entanto, acreditava que Yuji seria capaz de utilizá-la corretamente. Ele revelou que a adaga se chamava Lâmina de Ketis, e de acordo com ele, ela era inquebrável e abençoada e tinha a capacidade de concentrar a magia do usuário em sua ponta. E o sacerdote então declarou que aquela arma agora pertencia a Yuji, pois essa era a vontade divina. Naquela noite, Yuji voltou a refletir sobre a batalha do dia seguinte. Perguntava-se quantas vidas seriam perdidas. O céu tornou-se púrpura mais uma vez e os slimes relataram que o dragão estava absorvendo a magia ao redor, aumentando ainda mais de tamanho. Yuji se lembrou novamente de sua avaliação como aventureiro, quando foi dito que sua magia era absurdamente poderosa. Pela primeira vez, ele pensou que talvez fosse capaz de derrotar o dragão azul se esforçasse ao máximo. Montado no lobo orgulhoso e acompanhado de seus slimes, Yuji partiu imediatamente para encontrar a criatura. Ele deixou apenas um slime na linha de frente com a missão de atacar o dragão. Como sua habilidade suprema, Chamas Finais do Extermínio, não era eficaz a longa distância e contra um único alvo, ele optou pela versão chamada Chamas Finais da Aniquilação, transferindo-a para o slime isolado. A gigantesca bola de fogo foi lançada contra o dragão, mas apesar de sua fraqueza ao fogo e a magia sagrada, o ataque não surtiu efeito. O dragão apenas se enfureceu ainda mais. Com um rugido, a criatura reuniu energia e lançou feixes destrutivos contra Yuji, que se protegeu usando sua magia de barreira. O dragão começou a absorver ainda mais magia da floresta, ficando cada vez maior. Os slimes perguntaram se Yuji tinha outro plano. Ele sabia que só podia contar com a lâmina de Ketis. Decidiu se aproximar do dragão para desferir um golpe direto. Com a ajuda de barreiras físicas criadas como plataformas, Yuji saltou de um penhasco e enfrentou a criatura. O dragão lançou mais um ataque, mas Yuji bloqueou com suas barreiras, que se estilhaçaram com um único golpe. Ele aterrissou com segurança e correu em direção ao inimigo. E enquanto o dragão se preparava para lançar mais um ataque de energia, Yuji lançou um slime em sua direção, transferindo a barreira para ele, e com isso neutralizou a investida. Ele se posicionou sobre o corpo colossal do inimigo e, com auxílio de plataformas mágicas criadas por barreiras, saltou novamente até alcançar o nível da cabeça do dragão. Este tentou lançar outro feixe, mas Yuji o interrompeu com uma bola de fogo vinda de um dos slime. Aproveitando a oportunidade, Yuji avançou e perfurou o olho da criatura com a adaga, concentrando nela a magia Chamas Finais do Extermínio e canalizando-a diretamente ao cérebro do inimigo. Por um breve momento, Yuji acreditou ter vencido a batalha, no entanto o dragão logo o arremessou com um golpe de cauda, fazendo-o colidir violentamente contra as pedras. Ferido, o dragão agora estava furioso,
prestes a entrar em um estado de fúria total. Yuji já havia esgotado quase toda a sua reserva de magia, e seus pontos de vida estavam baixos. O dragão lançou outro ataque, Yuji ergueu novas barreiras, mas elas continuavam a ser destruídas. Enfraquecido, Yuji estava em apuros, então como última alternativa ele decidiu usar um feitiço divino para tentar congelar o inimigo, mas recebeu a notificação de que a magia golpe divino estaria disponível em 45 segundos. Decidido, Yuji ativou o feitiço assim que pôde, e depois disso um relâmpago colossal atingiu o dragão e o atordoou. Em seguida, Yuji montou novamente em seu lobo, saltou em direção à criatura, cravou a adaga em seu pescoço e lançou mais uma vez as chamas finais. Dessa vez o ataque foi forte o bastante. A explosão fez com que o dragão azul desaparecesse em meio a fogos de artifício brilhantes. O céu e a lua voltaram ao normal. Contudo, ao retornar, Yuji não percebeu que a energia residual da batalha havia começado a provocar alterações estranhas na região ao redor. Na manhã seguinte, o Capitão Tapa-Olho foi até ele e o acordou, dizendo que, segundo fontes da catedral, havia descoberto que alguém derrotou o dragão azul. Era evidente quem havia derrotado o dragão e o Capitão Tapa-Olho comentou que Yuji poderia ter pedido reforços antes de enfrentá-lo sozinho. Mais tarde, naquele mesmo dia, Yuji almoçou com Tina e Lisa, que lamentaram não terem tido a chance de participar da batalha e conquistar a recompensa prometida. Yuji contou a elas que em breve partiria para outra cidade e pediu sugestões de lugares interessantes. Lisa indicou uma cidade próxima conhecida por sua culinária excelente. Yuji se animou com a ideia, mas queria garantir que não haveria dragões por lá. Então ele se despediu e deixou alguns de seus slimes com as garotas para casos de emergência. E durante a viagem, Yuji recebeu uma mensagem da Dríade pedindo que fosse até ela. Ele alterou sua rota e foi encontrá-la, imaginando se algo sério havia acontecido. No entanto, ao chegar, ela apenas queria mostrar os cogumelos que haviam crescido no local onde ele enfrentara o dragão. Segundo a Dríade, esses cogumelos poderiam ajudá-lo a descobrir a verdade sobre o mundo, caso ele os utilizasse. Ela explicou que com eles seria capaz de criar poções de sábio e poções de restauração de mana do mais alto nível. Yuji ordenou aos slimes que recolhessem todos os cogumelos da região. A Dríade começou a preparar poções azuis com os ingredientes, afirmando conhecer a receita graças a antigos ensinamentos. No entanto, ela precisava de água extremamente pura para concluir a fórmula. Yuji então a ensinou a criar água destilada com magia. Durante o preparo, a Dríade lembrou da primeira vez que se encontraram. Na ocasião, ela estava em estado crítico e Yuji havia compartilhado sua energia mágica para salvá-la. Ela contou que alguém deixara uma pedra mágica que sugava toda a sua força vital e também a da floresta ao redor. Yuji havia removido a maldição da pedra e quando os monstros emergiram dela, ele os selou com barreiras e os destruiu com chamas infernais. Grata por sua ajuda, a Dríade lhe entregou flores medicinais raras que mais tarde ele entregaria à guilda na primeira cidade. Desde então, tornou-se uma aliada fiel. Agora, Yuji perguntou por que a cor da poção se assemelhava à da pedra mágica. A Dríade explicou que aquilo se devia à graça do dragão, um poder que permanece no mundo após a morte de uma criatura dessa magnitude. Esse poder havia se infiltrado tanto na pedra quanto nos cogumelos. Era uma energia neutra, mas extremamente perigosa caso caísse em mãos erradas. Quando a água ficou pronta, a Dríade finalizou a criação da poção azul e feliz ela abraçou Yuji e lhe entregou as poções prometidas antes de retornar à floresta. Yuji prosseguiu com sua viagem até o próximo litoral, mas logo se deparou com uma névoa densa. Seu lobo captou cheiros humanos na região. Guiados pelo olfato, encontraram uma vila escondida entre as árvores onde os habitantes sorriam de forma estranha ao vê-lo. O chefe da vila os recepcionou e sugeriu que passassem a noite ali, alegando que seria perigoso seguir viagem durante a névoa noturna. Como Yuji recusou, o homem insistiu para que ao menos jantasse com ele. E assim o chefe ofereceu a ele um pão pela metade e um pouco de vinho, mas Yuji percebeu que não sentia fome. Em seguida, o anfitrião perguntou como ele havia encontrado o vilarejo. Yuji respondeu que estava a caminho de outra cidade, mas fora desviado pela névoa. Todos os moradores o observavam em silêncio. O chefe explicou que as pessoas dali não estavam acostumadas com viajante. Ao saber que a vila se chamava Messias, Yuji decidiu partir. No entanto, continuava sentindo que havia algo errado com aquele lugar. Retomando sua jornada, Yuji logo avistou seu destino. Contudo, encontrou a cidade coberta de neve. Apesar de a estação ainda ser verão, o clima havia mudado subitamente. Ele entrou na cidade sentindo o frio muito mais intenso do que podia suportar. Verificou suas habilidades e encontrou uma que permitia erguer uma barreira isolante, aquecendo seu corpo. Ao se aproximar dos portões, um guarda explicou que o tempo havia mudado de forma abrupta há cerca de 10 dias, e que algumas pessoas haviam morrido por causa disso. E apesar da situação, o guarda também indicou onde se encontrava a melhor comida da cidade. Yuji percebeu, porém, que o local parecia tão deserto quanto uma cidade fantasma. Ele foi até o restaurante mais famoso da região, mas soube que haviam ficado sem lenha ao tentar manter o ambiente aquecido. Estavam sem perspectivas de abrir novamente. Como a coleta de madeira agora gerava mais fumaça do que calor, decidiram suspender a atividade. Então Yuji tomou a iniciativa de resolver o problema sozinho.
Mas sem saber exatamente quais árvores serviam para cozinhar, ele invocou seu machado de combate e começou a cortar todas as árvores ao seu alcance. Transformou os troncos em lenha e ordenou aos slimes que absorvessem a umidade da madeira. Logo, a lenha estava pronta para uso. Ele a levou até o chefe do restaurante, que reclamou que a madeira estava seca demais e queimaria forte demais para ser usada na cozinha. Para corrigir isso, Yuji devolveu um pouco de umidade aos troncos, ajustando a madeira até alcançar o ponto ideal. O chefe ficou impressionado com a qualidade do material. Fez questão de explicar em detalhes as propriedades do fogo gerado por aquela lenha antes de finalmente se concentrar em seu trabalho e prometer preparar algo especial. Yuji garantiu que poderia fornecer mais lenha caso fosse necessário. O volume de madeira acumulada na cozinha era suficiente para deixar o chefe completamente espantado. Os slimes reidratavam a lenha até alcançar o ponto ideal e então o chefe preparou o melhor bife que Yuji já havia provado em toda a sua vida. Satisfeito com a refeição, ele escutou que aquele ainda não era o prato mais refinado do restaurante, mas que devido à escassez de lenha, o chefe havia optado por algo rápido. Determinado a provar o prato principal da casa, Yuji foi até a guilda, onde todas as missões disponíveis estavam relacionadas à coleta de madeira. A recepcionista o enviou ao portão leste para encontrar o responsável pela extração e fornecimento de lenha, um homem chamado Wodka. Wodka era alguém que havia dedicado a vida a derrubar florestas inteiras, motivado por seu desprezo por jovens que pregavam a preservação ambiental. Ele explicou que mesmo com a ajuda de vilas próximas não conseguiam fornecer lenha suficiente para a cidade. Yuji perguntou se a vila de Messias estava entre as que colaboravam, mas Wodka respondeu que aquele vilarejo havia sido abandonado há muito tempo. Achando a informação estranha, Yuji decidiu por hora concentrar-se na coleta. Com um único golpe, ele derrubou milhares de árvores, o que deixou Wodka e os outros lenhadores em choque. Em seguida, perguntou sobre o tamanho padrão exigido pela guilda, e Wodka, ainda pasmo, apenas assentiu enquanto Yuji completava o serviço em segundos. Utilizando os slimes para secar a madeira, ele logo se preparou para cortar ainda mais. Levou a primeira carga de volta à guilda, onde a recepcionista ficou boquiaberta com sua eficiência. Lá, Yuji ficou sabendo sobre um antigo domador lendário que também transportava coisas com a ajuda de seus slimes, informação que ele decidiu confirmar com Styria assim que o encontrasse novamente. No momento, porém, ele precisava armazenar toda a lenha colhida após devastar a floresta próxima. Aquela madeira duraria apenas 3 dias, então Yuji partiu para derrubar as florestas vizinhas também, cortando todas as árvores maduras à vista. Com isso, Wodka alternava entre felicidade e inveja. E no dia seguinte, Yuji voltou ao restaurante para experimentar o ensopado mundialmente famoso. A explosão de sabores justificava todo o esforço do dia anterior. Segundo o chefe, no entanto, aquele ainda não era seu melhor prato, pois a fonte das ervas mais refinadas estava sendo danificada por monstros que consumiam as melhores plantas. Yuji perguntou que tipo de criatura estava causando isso e foi imediatamente até as fazendas de ervas. Lá, dividiu seus slimes em 2 grupos, um para proteger os campos e outro para caçar os invasores. O grupo de busca encontrou o monstro responsável, um javali gigante com aparência semelhante a um tricerátopo. Yuji transferiu magia de fogo para os slimes, que o eliminaram com precisão, e em seguida caçaram todos os outros monstros da área. No processo, os slimes descobriram um cristal marrom estranho. Nem mesmo a Dríade sabia do que se tratava. Quando Yuji tocou o cristal para investigar, ele começou a absorver sua energia, e ele deduziu que se tratava da graça do dragão. A Dríade concordou que essa era uma possibilidade, já que o cristal estava absorvendo magia em excesso e havia esfriado toda a região. Além disso, ela conseguiu sentir que o cristal emanava magia humana, o que indicava que era uma criação artificial. Yuji usou seu feitiço de purificação para anular o cristal, que então se transformou em uma pedra comum. Ele ordenou que os outros slimes se espalhassem e localizassem mais cristais semelhantes. A área inteira estava repleta deles. Utilizando o mapa, Yuji percebeu que os cristais estavam dispostos em um círculo perfeito. Guiado pelo instinto, ele se dirigiu ao centro dessa formação, onde tudo parecia normal, mas havia algo oculto. Ordenou aos slimes que recuassem e pediu a Dríade que fechasse os olhos, pois não gostaria que ela visse a destruição que estava prestes a causar. Ela respondeu que seria melhor destruir uma parte da floresta do que permitir que aquela magia anormal comprometesse todo o ecossistema. Com isso, Yuji lançou as chamas finais e destruiu toda a área. No centro da cratera formada por seu ataque surgiu uma entrada secreta. Ele decidiu entrar e eliminar a fonte daquele frio mágico, motivado também pela vontade de voltar a saborear os pratos da cidade. Derrubou a porta com um chute e encontrou um fosso profundo, claramente escavado por mãos humanas, que o conduzia a uma masmorra subterrânea. Ele instruiu a Dríade e o lobo orgulhoso a voltarem enquanto os slimes exploravam os arredores. Encontraram um laboratório de alta tecnologia nas proximidades. Yuji começou a duvidar se aquela tecnologia pertencia realmente àquele mundo. Logo em seguida, os slimes fizeram uma descoberta ainda mais importante. O laboratório estava produzindo as pedras mágicas vermelhas que absorviam magia. De repente, alguns trabalhadores entraram correndo no laboratório. Comentaram que o lote atual havia falhado e correram para avisar seu superior, um homem chamado Jarvis.
Yuji decidiu encontrar esse cientista, mas sua tentativa de se esgueirar foi dificultada pelos saltos cuidadosos de seus slimes, que chamavam atenção. Para contornar isso, ele ativou neles a habilidade de furtividade de monstros, e os deixou em busca de mais pistas. Ele retornou à floresta, onde 2 de seus slimes o informaram que haviam seguido 2 trabalhadores até uma sala. Eles se espremeram por uma fresta na porta até chegarem a uma porta de ferro que só podia ser aberta com o acionamento simultâneo de 2 alavancas. Sob as ordens de Yuji, os slimes abriram a porta e continuaram sua busca até encontrarem uma escada. Subiram por ela, e enquanto isso, Yuji os seguia do lado de fora, acima da superfície. O local por onde os slimes emergiram da masmorra era justamente a Vila de Messias. Lá encontraram os 2 homens relatando tudo a Jarvis, o mesmo homem que fingira ser o chefe da vila, mas que na verdade era membro do culto Lua Azul da Salvação. Eles estavam utilizando o vilarejo abandonado como base para produzir as pedras mágicas. A explosão causada pelo ataque anterior de Yuji havia danificado seriamente a maquinaria do grupo, impossibilitando a criação de novos cristais mágicos. Ao perceber isso, Javier entrou em pânico e organizou uma equipe para recuperar os cristais de minério amaldiçoados da floresta. Ele ordenou que eliminassem todas as testemunhas, pois já não tinham mais utilidade para aquele vilarejo. Yuji percebeu que a situação estava saindo do controle e, antes que o culto pudesse agir, ordenou aos slimes que cercassem a vila e permanecessem a uma distância segura. Seu próximo passo foi procurar por habitantes que não fizessem parte do culto e explorar a área, mas não encontrou ninguém com essas características. Além disso, os slimes descobriram uma biblioteca e Yuji pediu que trouxessem todos os livros e documentos até ele. Os slimes os engoliram para facilitar o transporte. Os terroristas enviados para recolher os cristais amaldiçoados acabaram esbarrando nos slimes e foram aprisionados por uma rede mágica. No entanto, ao invés de se deixarem capturar, preferiram tirar a própria vida. Yuji manteve o foco na missão e mandou os slimes seguirem o plano. Alguns slimes relataram que haviam encontrado uma porta extremamente apertada que não conseguiam abrir. Não havia alavancas visíveis, mas Yuji notou circuitos sob 5 velas. Ele posicionou os slimes diante delas e apagou todas ao mesmo tempo. A porta se abriu, revelando um tesouro guardado por um esqueleto humano que havia sido nomeado Sentinela, mas ele tinha sido esquecido por todo. E então, quando um dos membros do culto retornou ao local e viu a porta secreta aberta, ficou chocado ao perceber que o tesouro e todo o material de pesquisa haviam desaparecido. Ela informou Javier, que também descobriu que haviam perdido contato com a equipe de busca. Os cultistas tinham agora certeza de que alguém muito poderoso estava por trás dos ataques, mas um deles questionou por que esse invasor ainda não os havia eliminado. Javier então sugeriu que o atacante sabia da existência da chama purificadora, que seria ativada se todos fossem mortos, destruindo toda a região. Só que Yuji não fazia ideia disso, e ele então agradeceu mentalmente Javier por ter lhe dado essa informação a tempo, pois ele estava prestes a destruir todos eles. Javier, no entanto, decidiu que enfrentaria o invasor a qualquer custo e, sob seu comando, todos os membros do culto tiraram a própria vida para ativar a chama purificadora. Essa chama estava ligada a um reator que mais parecia saído de outra realidade. E com isso, o colapso do reator gerou tremores violentos em toda a vila. Então Yuji, vendo a gravidade da situação, ordenou aos slimes que eles se reunissem, e em seguida ele os posicionou dentro de uma barreira esférica antes de lançá-los ao céu. Em seguida ele ergueu 3 barreiras diferentes ao redor da vila. Assim que o slime pousou em segurança, o solo dentro do perímetro rachou e uma chama verde escura emergiu. A força da chama ultrapassava o limite das barreiras e Yuji percebeu que precisaria recorrer ao plano B. Como não havia nenhuma barreira em sua lista de feitiços que pudesse conter aquilo, ele decidiu criar uma nova. Combinou magia de anulação de maldições com magia de gelo e formulou um feitiço chamado Matriz de Isolamento Total. Ele utilizou essa técnica para enclausurar a chama purificadora em uma estrutura fechada em formato perfeito, capaz de contê-la. O feitiço, porém, consumia uma quantidade absurda de energia mágica, e os pontos de magia de Yuji já estavam entrando em déficit. Para sustentar a técnica, ele começou a consumir também seus pontos de vida. E à medida que a chama pressionava contra a barreira e sua vitalidade diminuía, Yuji só podia torcer para que resistisse até o fim. No clímax do embate, a chama irrompeu pelo topo da barreira, dissipando-se em questão de segundos. Yuji sobreviveu com uma pequena quantidade de vida restante. Logo após o perigo ter passado, o lobo orgulhoso emergiu assustado de seu esconderijo. Yuji disse a ele que não haveria jantar para quem fugia do dever. De volta à cidade, os moradores estavam preocupados com o sumiço de Yuji desde que ele havia saído para caçar os javalis. Comentaram que ele havia perdido 2 explosões imensas, que pareciam meteoros caindo do céu. Mas graças àquelas explosões, a neve começava finalmente a derreter, e o clima da cidade voltou ao normal em breve.
Os moradores organizaram uma festa de aquecimento literal para comemorar e Yuji foi homenageado como convidado principal por ter providenciado a lenha que tanto precisavam. Como também derrotou o monstro javali, o chefe preparou o melhor ensopado com os ingredientes mais nobres disponíveis. Com apenas uma mordida, Yuji atingiu um estado de satisfação tão profundo que desmaiou com um sorriso no rosto. Acordou em seu quarto ainda pensando no sabor do prato e então decidiu verificar os documentos que havia recuperado em Messias. No momento em que abriu o primeiro pergaminho, todo o conteúdo desapareceu devido a um feitiço contra cópias não autorizadas. Isso continuou até restar apenas um único documento com texto. Nesse pergaminho estavam listados os nomes das pessoas que o culto da Lua Azul perseguia. Yuji ficou chocado ao ver que o último nome da lista era o dele. E logo descobrimos que um grupo de assassinos havia sido enviado para acabar com ele. Entre eles havia uma mulher usando uma armadura reveladora e um homem mascarado que demonstrava uma ânsia clara por combate. A mulher avisou seu parceiro que ele não deveria fazer nada até que ela confirmasse que Yuji era realmente uma ameaça. Assim que ela o fizesse, ela mesma se encarregaria de prolongar seu sofrimento até a morte. Enquanto conversavam, o assassino mascarado localizou Yuji caminhando pela floresta, utilizando olhos mágicos com alcance melhor do que qualquer telescópio. Yuji havia deixado a cidade gourmet assim que soube que o culto havia enviado assassinos atrás dele. Por sugestão da recepcionista da guilda, dirigia-se agora para uma cidade conhecida pela produção de armaduras feitas com monstros, ideal para um domador como ele. Os slimes também estavam animados com a viagem, pois previam que receberiam um grande fortalecimento ao chegarem lá. No entanto, um dos slimes alertou Yuji de que estavam sendo vigiados. Ele já havia percebido isso e antes mesmo que os assassinos o encontrassem, já os observava através de um slime espião bem posicionado. Os assassinos se aproximaram. O homem mascarado utilizou sua visão mágica para confirmar que seu alvo estava dormindo pacificamente no meio da floresta. Ele desejava matá-lo imediatamente, mas a mulher de cabelos vermelhos preferiu agir com cautela. Ela avisou ao parceiro que só deveria agir se estivesse pronto para morrer, e após uma longa vigília concluiu que Yuji era apenas um domador comum. A mulher decidiu observar Yuji por um dia inteiro antes de tomar qualquer decisão. Yuji escutava tudo o que diziam e confirmava que eram realmente assassinos enviados pelo culto da Lua Azul. Ele desejava lidar com eles imediatamente, mas se fossem forçados a fugir, isso resultaria em uma recompensa ainda maior por sua cabeça. E ele não queria esse tipo de atenção. Por isso manteve o plano original e seguiu para a próxima cidade, onde visitou a loja de um famoso ferreiro. Os assassinos o vigiavam enquanto ele observava os preços dos produtos, que claramente estavam além de sua capacidade financeira. Desanimado, Yuji saiu da loja após ser enxotado. Em seguida, esbarrou em um homem e se desculpou várias vezes. Parou em uma barraca de frutas e fingiu ser alguém sem recursos. Os assassinos começaram a se sentir decepcionados, acreditando que seu alvo era ainda mais medíocre do que haviam imaginado. O homem mascarado estava convencido de que Yuji não representava ameaça alguma, mas a mulher de cabelos vermelhos ainda esperava por uma prova concreta. Como último ato, Yuji aceitou uma missão de caça a monstros de baixo nível. Os assassinos continuaram observando enquanto ele agia como um domador típico, enviando o lobo orgulhoso para enfrentar 3 touros maiores que ele. O lobo, inicialmente com medo, derrotou o primeiro apenas por instinto. Os slimes o incentivavam com entusiasmo, e o lobo começou a se lembrar de sua força. Yuji também recordou como havia conhecido aquele lobo. Quando se encontraram pela primeira vez, o animal era extremamente agressivo e tentou atacá-lo, mas acabou preso em uma rede mágica. Nesse momento, sua agressividade se desfez, ele começou a chorar e implorar para não ser morto, e logo ele foi domesticado. Agora que reconhecia sua própria força, o lobo orgulhoso derrotou os 2 monstros restantes com facilidade. Os assassinos começaram a reconsiderar sua avaliação inicial, achando que Yuji poderia ser mais capaz do que parecia. Isso contrariava o plano, então Yuji lançou um feitiço de cura nos touros, fazendo-se levantar. Eles atacaram novamente e o lobo os derrotou outra vez. Yuji repetiu esse processo diversas vezes, tentando convencer os assassinos de que sua força era ordinária, mas o lobo continuava determinado a vencê-los. Sem alternativas, Yuji fortaleceu os touros, que passaram a perseguir seu companheiro com mais ferocidade. Os touros agora estavam bastante fortes e Yuji considerou fortalecer também o lobo orgulhoso, mas pela primeira vez o animal demonstrou orgulho e disse que terminaria a luta por conta própria. Ele derrotou os monstros sozinho e os assassinos finalmente chegaram à conclusão de que Yuji e suas criaturas não tinham nada de especial. Um dos touros ainda tinha forças e investiu contra Yuji, que instintivamente invocou uma espada e o derrotou com um único golpe, rompendo assim a aparência que tentava manter. Os assassinos ficaram confusos com esse comportamento, mas após alguns minutos de silêncio concluíram que Yuji era
apenas um domador comum. Decidiram então retornar e relatar isso aos seus superiores. Yuji ficou aliviado e chamou de volta o slime que estava espionando os dois. Ainda os escutava conversando e soube que o próximo alvo deles era o sacerdote Stiller. Quando os assassinos entregaram um relatório ao chefe, este pediu que investigassem quem estava por trás do incidente em Messias. Também ordenou que o próximo alvo fosse analisado antes da execução. Os dois começaram a planejar como matariam Stiller. E Yuji concluiu que eram perigosos demais para permanecerem vivos. Ordenou a um de seus slimes que utilizasse magia de gelo para congelá-los. Os dois não tiveram tempo de reagir e se transformaram em estatuetas humanas de gelo. Logo depois, Yuji começou a se perguntar por que o culto estava atrás de Stiller, e como seu líder conhecia o sacerdote. No dia seguinte, voltou à loja de armaduras, e o atendente disse para ele ir embora. Dessa vez, Yuji respondeu que estava com os fundos necessários, e seu objetivo era encomendar armaduras para seus slimes. O funcionário afirmou que o mestre Geiger era um artesão renomado, mas que se recusaria a fabricar qualquer coisa para os slimes de Lily. Geiger, ao ouvir isso, se irritou com seu aprendiz e disse que apenas ele decidia quem atenderia. Cumprimentou Yuji e observou um dos slimes por um momento antes de repreender o assistente, dizendo que quase havia dispensado os clientes mais poderosos que já tinham recebido. Yuji ficou impressionado com a capacidade de avaliação do artesão. Geiger explicou que não possuía naquele momento nenhuma armadura à altura da força dos slimes e do lobo orgulhoso. Precisaria forjá-las do zero, mas havia um problema: não dispunha do material necessário. O aprendiz ficou surpreso ao saber que os slimes eram tão poderosos, mas Geiger explicou que o domador e suas criaturas formavam um conjunto, e aquele era o mais forte que já havia visto. Yuji imaginou que seria impossível criar armaduras sem os materiais corretos, mas Geiger mostrou que para isso era necessário uma joia chamada Joia do Dragão de Fogo Inferior, semelhante a uma pérola, obtida ao derrotar um dragão de fogo menor. No entanto, nem mesmo esse material poderia conter plenamente o poder dos slimes. Geiger sugeriu que se Yuji conseguisse derrotar os raríssimos dragões de fogo azul inferior, suas joias poderiam ser suficientemente resistentes. Yuji perguntou se esses dragões habitavam o vulcão, e foi informado de que havia muitos dragões de fogo menores por lá, e talvez um azul também. No entanto, encontrá-lo e derrotá-lo seria uma tarefa extremamente difícil, já que eram mais fortes do que os outros de sua espécie. Antes de partir, Yuji perguntou se havia dragões normais na região. Geiger respondeu que sim, mas nenhum havia sido derrotado em um século. Recomendou que Yuji se limitasse aos menores. Com essa informação, Yuji foi à Guilda dos Aventureiros e aceitou todas as missões relacionadas a dragões de fogo. A recepcionista ficou surpresa. Yuji afirmou que usaria magia para derrotá-los. Ela explicou que esse tipo de magia não funcionava contra dragões de fogo menores, pois eram protegidos pelas joias em seus corpos, mas acrescentou que esses monstros tinham fraqueza contra a água. Yuji respondeu que magia de água era sua especialidade. Para alcançar o vulcão, teria de atravessar um rio infestado de piranhas devoradoras de homens. Ele aceitou também a missão de caçá-las. Chegando à margem do rio, os slimes disseram que iriam procurar informações com alguém que conhecesse o local. Encontraram um slime vermelho adaptado ao fogo, que Yuji domesticou. Esse novo aliado disse que o vulcão estava seguro naquele dia. Yuji tentou obter informações sobre as piranhas do rio, mas os slimes não conseguiam ver através da água corrente e também não sabiam nadar. Diante da dificuldade de enfrentar as piranhas do rio, Yuji criou uma nova magia chamada Rede de Slime e lançou os slimes dentro da água. Eles flutuaram pelo rio até encontrarem um buraco profundo no fundo. Dois deles desceram para investigar, mas logo voltaram nadando desesperados, perseguidos por uma piranha gigante. A criatura ficou presa na rede de slime e Yuji a puxou para fora da água, congelando-a com magia de gelo. No entanto, a piranha quebrou o gelo e avançou contra ele, que se esquivou a tempo e lançou uma bola de fogo através do slime. O ataque foi o suficiente para derrotá-la. Yuji e seu grupo seguiram sua jornada até o vulcão. Agora ele tinha vários slimes de fogo sob seu comando. Enquanto os slimes antigos e os novos conversavam entre si, chegaram ao topo do vulcão sem perceber que havia dragões por perto. Yuji foi quem precisou lembrá-los da presença dos monstros. Os slimes entraram em pânico, e mesmo quando Yuji ordenou que começassem o trabalho, eles tremiam de medo, dizendo que suas mães haviam lhes contado quão assustadores os dragões de fogo eram. Sem alternativa, Yuji decidiu enfrentá-los sozinho. Ele testou a eficácia da magia de água, lançando um canhão de água leve contra o primeiro dragão menor que encontrou. A criatura morreu apenas com isso. Seu corpo se desfez em vapor, e a joia emergiu de seus restos. Yuji pegou a joia como recompensa. Depois disso, os slimes cercaram o corpo do dragão morto e subitamente perderam o medo. Determinados, correram à frente de Yuji, e ele compartilhou com eles sua magia de canhão de água para eliminar todos os dragões restantes. Enquanto pensava que os dragões de fogo eram fracos demais contra a água, os slimes
o informaram que haviam encontrado um dragão azul. Ele era maior que os outros e parecia bem mais forte. Yuji ordenou que o cercassem e lançou canhões de água por meio deles. O dragão tomou o impacto como um banho refrescante, mas não foi derrotado e começou a avançar em direção aos slimes. Yuji concluiu que apenas água não bastaria e tentou congelá-lo com magia de gelo, mas a criatura quebrou o gelo com facilidade. Ele reuniu todos os slimes e lançou o mesmo feitiço com 10 vezes mais poder. O dragão derreteu a barreira de gelo novamente, mas acabou caindo após o esforço. Yuji venceu a batalha e a joia caiu do corpo do dragão. Ele acreditava que agora conseguiria fazer a armadura. Decidiu então reunir os dragões restantes e passou o dia inteiro exterminando-os. Retornou à cidade à noite com mais de 200 dragões de fogo menores derrotados. A recepcionista da guilda não acreditou no que ouviu, especialmente quando soube que a piranha estava no fundo do rio e não na superfície. Ela enviou imediatamente uma equipe de investigação de emergência para descobrir o motivo do comportamento incomum da criatura. Yuji voltou a Geiger e entregou não uma, mas 2 joias de dragão de fogo azul menor, além de 200 joias comuns. O ferreiro ficou impressionado com a qualidade das joias e iniciou o trabalho para forjar armaduras dignas do domador mais forte do mundo. Em poucos dias, Geiger criou uma coleira com a joia azul para o lobo orgulhoso e um chapéu especial para o slime. Geiger afirmou que aquele era o melhor trabalho que havia feito até então e ele pediu que Yuji testasse os equipamentos. O lobo correu como o vento, sentindo-se leve como ele, e o slime estava muito mais rápido. Yuji quis testar o funcionamento das armaduras com impulsos mágicos, aplicou melhorias de mobilidade, resistência e defesa sobre seus companheiros, e eles ficaram 10 vezes mais velozes. Satisfeito com o teste, ouviu Geiger pedir que experimentasse também os ataques. Yuji lançou o feitiço gelo à distância por meio do slime, e o impacto foi gigantesco. Os 2 ferreiros ficaram em choque. No entanto, o ataque causou muito dano ao equipamento. Geiger alertou que as armaduras se quebrariam se feitiços ainda mais fortes fossem usados. Geiger explicou que aquele era o limite com o material fornecido. Se Yuji conseguisse trazer a joia de um dragão de fogo comum, ele poderia fazer algo realmente extraordinário. No entanto, o artesão estava certo de que ninguém conseguiria derrotar um dragão comum, pois eles viviam dentro da lava do vulcão e apenas apareciam na superfície de tempos em tempos. Yuji refletia em seu quarto sobre o que Geiger havia dito, imaginando o que aconteceria com o vulcão se o dragão surgisse da lava. Os slimes o alertaram de que os dragões menores estavam ficando agitados. Ele reconheceu aquele padrão, o mesmo ocorrido na primeira cidade. De imediato enviou o lobo orgulhoso e alguns slimes para verificar se havia algo suspeito no vulcão. Pouco tempo depois, eles identificaram 2 pessoas subindo a montanha. Um estrondo sacudiu o quarto de Yuji. Ele saiu e viu que o vulcão havia entrado em erupção, e sobre ele erguia-se o dragão de fogo gigante semelhante a uma figura divina. O dragão rugia furiosamente e Yuji imediatamente entrou em contato com seus companheiros para verificar sua segurança. Felizmente todos estavam bem. Mesmo assim, o lobo orgulhoso ficou apavorado com a proximidade da criatura colossal. Enquanto os slimes avaliavam que a criatura era incrivelmente forte, Yuji pediu que ficassem atentos e o informassem sobre qualquer sinal de perigo. Em seguida, observou que os 2 homens se aproximavam do dragão carregando barris nas costas. Yuji enviou um slime furtivo para segui-los e ouviu sua conversa. Eles diziam que seriam capazes de derrotar o dragão com apenas alguns barris de água, baseando-se em informações vindas de uma cidade chamada Ordaria. Yuji suspeitou que fosse outra cidade e concluiu que eles poderiam piorar a situação. Lançou uma rede mágica por meio de seu slime, mas os 2 homens eram habilidosos o bastante para desviar. Yuji entendeu que se tratavam de profissionais. Eles desconfiaram que houvesse um conjurador por perto, mas como o slime estava bem escondido, não encontraram nada. Yuji pensou que eles tentariam um novo ataque pelas costas. Preparou outra rede mágica e lançou novamente, mas desta vez os caçadores estavam preparados. Um deles pulou atrás do slime e o golpeou com uma adaga. Yuji reconheceu sua inteligência, mas ele próprio estava um passo à frente. Outro slime já estava posicionado para capturá-los com uma segunda rede. O slime ferido também estava bem, apenas assustado. Os 2 homens agora cercados perceberam que o responsável só podia ser o domador que haviam descartado da lista, pois outros assassinos o consideraram inofensivo. Seguindo o padrão comum dos agentes do culto, os 2 recitaram seu lema e morderam cápsulas de veneno escondidas na boca, morrendo imediatamente. Yuji pediu a seu slime que investigasse o interior dos barris encontrados com os 2 caçadores, e descobriu que havia algo semelhante às pedras mágicas amaldiçoadas ali dentro. Ele decidiu chamar uma especialista e plantou uma muda nas proximidades do vulcão para invocar a Dríade. Quando ela apareceu, afirmou que a água presente nos barris estava contaminada com maldição, não tão poderosa quanto a das pedras mágicas, mas forte o bastante para enfurecer o dragão de fogo e fazê-lo destruir tudo em seu caminho. Yuji já suspeitava disso, então purificou a água imediatamente e eliminou mais uma ameaça. A Dríade, certa de que sua função havia sido cumprida, retornou à floresta por meio da planta invocada enquanto Yuji ordenava a seus slimes que continuassem monitorando a situação. Logo eles localizaram diversos dragões de fogo menores agitados
E em seguida o gerente da estalagem bateu a porta de Yuji pedindo que ele evacuasse, pois a qualquer momento poderia chover. A cidade inteira estava em fuga quando a chuva começou, o que apenas irritou ainda mais o dragão de fogo. Yuji observava de longe e refletia sobre o que o gerente havia contado. A última vez que o dragão acordara sob chuva, a cidade fora destruída em meio a chamas provocadas pela fúria da criatura. Agora tudo indicava que o mesmo aconteceria novamente. O dragão começou a sair do vulcão e tanto o lobo orgulhoso quanto os slimes correram para salvar suas vidas. O monstro alcançou a cidade e fixou os olhos em Yuji, que por sua vez observava os moradores em desespero deixando suas casas para trás. Ele sabia que precisava impedi-lo a qualquer custo. Entre o dragão e a cidade havia 2 rios. Yuji pediu ao lobo orgulhoso que verificasse se o dragão pararia ao chegar ao primeiro deles. Com cada passo, o chão se transformava em lava, e o calor do dragão fazia evaporar a água do rio. Quando o dragão se aproximou da margem, Yuji aguardou algum sinal de recuo, mas a criatura simplesmente entrou no rio e rugiu de dor. O rio secou, os peixes ficaram cozidos e mortos, e os slimes aproveitaram o calor como uma sauna improvisada. Yuji refletiu que uma pequena quantidade de água era suficiente para derrotar um dragão menor, mas o dragão real nem mesmo havia sido abalado após secar um rio inteiro. Quando a criatura se aproximou do segundo rio, Yuji desistiu de esperar que ela parasse e ordenou aos seus companheiros que se preparassem para uma grande batalha. O slime e o lobo aguardavam suas instruções. O lobo orgulhoso atravessou o rio carregando os slimes com grande velocidade e posicionou-se diante do dragão. Yuji lançou o feitiço gelo à distância e nível médio contra o inimigo, mas apenas um dos pés do dragão foi congelado enquanto o chão ao redor ficou coberto de gelo. A criatura se libertou com facilidade. Yuji então ordenou que um dos slimes saltasse e utilizasse o mesmo feitiço contra o rosto do dragão, mas nem isso causou dano. A criatura agora estava suficientemente irritada para usar seu sopro de fogo. Yuji respondeu ao ataque com o mesmo feitiço, desta vez canalizado por 20 slimes enquanto procurava em sua mente um ataque mais poderoso. Sem razão para prolongar a batalha, Yuji pediu ao lobo orgulhoso que se afastasse. O dragão chegou ao segundo rio, rugiu ao entrar nele e atravessou até o outro lado. Os slimes acreditavam que se ele não parasse destruiria a cidade. Yuji, no entanto, disse que já haviam ganhado tempo suficiente. Este era o momento que ele esperava. Um de seus slimes recebeu a ordem para desativar a barreira que havia sido colocada no ponto de origem do rio. A barreira funcionava como uma represa, e ao ser removida, a água acumulada desceu com força suficiente para derrubar o dragão. Yuji havia preparado essa armadilha para o caso de o dragão atravessar o primeiro rio. Graças ao atraso provocado pelos slimes, ele conseguiu reunir água suficiente para o ataque. O lobo orgulhoso foi verificar se o dragão havia sido derrotado. Como ele não se movia, todos pensaram que a vitória estava garantida. Porém, o dragão se levantou de repente e quase os carbonizou com seu sopro. Yuji ergueu uma barreira no último instante para protegê-los. Logo depois ordenou que todos recuassem, pois o dragão começava a concentrar seu ataque mais poderoso. Yuji concluiu que aquele ataque poderia destruir a cidade inteira e decidiu usar o feitiço de gelo mais poderoso que possuía. Com o auxílio de um slime equipado com os melhores artefatos, lançou a magia chamada Maldição da Permafrost. O ataque colidiu com o sopro de fogo do dragão. Por algum tempo os dois se equilibraram em poder até que o feitiço de Yuji prevaleceu e congelou completamente o dragão e seus arredores. Quando o gelo começou a rachar, desabou por completo, sem deixar qualquer vestígio da criatura. Somente a joia do dragão permaneceu sobre o monte de neve. Yuji se sentia exausto após lançar uma magia tão poderosa. Além da joia, os slimes encontraram outro objeto em comum entre os escombros. Mais tarde, Yuji foi novamente à loja de Geiger e mostrou a joia rara ao mestre ferreiro e a seu aprendiz. Ambos ficaram atônitos e Yuji pediu descrição. Geiger concordou e prometeu criar o item mais extraordinário que Yuji já veria utilizando aquela joia. Em seguida, Yuji foi até a guilda e perguntou à recepcionista sobre Ordaria. Descobriu que era uma cidade com péssima reputação, conhecida por priorizar sua privacidade acima de tudo e ser hostil com visitantes e outras regiões. Depois disso, retirou o segundo objeto encontrado nos destroços e mostrou à recepcionista, que identificou o item como uma das máquinas artificiais de chuva pertencentes à guilda. Todas as cidades tinham uma, mas o nome da cidade gravado naquela estava apagado. Yuji concluiu que aquilo devia estar relacionado à cidade chamada Ordaria. Alguns dias depois, Geiger finalizou o equipamento para o slime de Yuji. Afirmou que era de, no mínimo, categoria lendária. Com uma despedida discreta, Yuji deixou a cidade sem sequer revelar seu nome. O mestre ferreiro retornou ao seu trabalho. Yuji dirigiu-se à Ordaria e, como havia sido alertado, foi recebido com hostilidade. Os moradores o observavam com desconfiança. Ele fingiu examinar os painéis de missões da guilda, mas não aceitou nenhuma. 2 homens entraram no prédio para discutir sobre ele. Yuji, atento, enviou um slime para espioná-los e descobriu que eram membros do culto da Lua Azul. Eles conversavam sobre como Yuji já estivera na lista de assassinato, mas havia sido riscado por ter sido considerado inofensivo pelos últimos executores.
O membro da organização conhecido como Burô declarou que não confiava na palavra dos assassinos anteriores e afirmou que desejava eliminar o domador o quanto antes. No entanto, seu parceiro Mustacho ponderou que agir precipitadamente poderia comprometer a posição deles e expô-los antes da hora. Eles comentaram sobre o fracasso recente, pois mesmo após todos os esforços para provocar o dragão de fogo, alguém conseguiu derrotá-lo. Por isso pretendiam informar seu mestre Walter sobre o ocorrido. Enquanto Yuji pensava sobre tudo isso, o sacerdote Style e seu jovem discípulo se aproximaram e o conduziram até a igreja, dizendo que havia algo importante a ser revelado. Style contou que uma nova revelação divina o guiara até aquele local, e que estava esperando por Yuji. Apesar da guilda local estar sob controle do culto da Lua Azul, o interior da igreja ainda era um local seguro. Ele afirmou que Yuji estava na lista de alvos do culto, mas já sabia de tudo e decidiu revelar seu passado com um homem chamado Walter. Style explicou que no passado foi membro de uma organização religiosa chamada Igreja da Lua Azul e que tinha uma postura radical durante sua juventude. O grupo ganhava adeptos entre os marginalizados da sociedade, e foi assim que Walter se juntou à igreja, tornando-se seu braço direito. Walter aparentava ser devoto, mas na verdade possuía ambições grandiosas e precisava se livrar de Style para realizá-las. Um dia Style recebeu uma revelação divina ordenando que ele desmantelasse a igreja, mas ele não teve coragem de abandonar seus companheiros e ignorou a ordem. Pouco tempo depois, a igreja foi atacada por um grupo violento liderado por Walter. Todos os líderes foram mortos, com exceção de Style. Walter assumiu o controle da organização e a transformou em um culto terrorista, usando sua influência e propaganda para doutrinar os fiéis, convencendo-os de que sua missão era purificar o mundo. Style, sentindo-se responsável por tudo aquilo, revelou esses fatos a Yuji e compartilhou ainda outra revelação recente. A mensagem dizia que uma luz corrompida causaria caos no mundo e que ele deveria guiar o emissário divino para restaurar sua graça. Por causa da capacidade de Yuji de empunhar a adaga de Ketis, ele era qualificado como representante divino e herói destinado a confrontar Walter. Contudo, Style ocultou parte crucial da revelação. Ela dizia que a morte do guia daria início ao verdadeiro cenário, e ele acreditava que Yuji hesitaria se soubesse disso. Mais tarde, deitado em sua cama, Yuji refletia sobre a história, achando que Style estava tentando atribuir a ele o papel de guerreiro sagrado com base apenas em lendas. Mas ao pensar em lendas, lembrou do que a recepcionista havia lhe dito sobre o lendário domador, e decidiu perguntar mais sobre isso ao sacerdote no dia seguinte. No entanto, ao procurar por Style, percebeu que ele não estava na igreja. Yuji então pediu aos seus slimes que investigassem se ele havia saído da cidade. Uma das duplas relatou que 2 sacerdotes foram vistos entrando na floresta densa ao amanhecer. Yuji mandou os slimes seguirem o sacerdote. Style e seu assistente haviam encontrado uma barreira sombria diante deles. O sacerdote usou magia divina para purificá-la e entrou, chegando até a sede do culto da Lua Azul, um local que parecia a morada do chefe final de uma aventura. Yuji seguiu seus rastros e chegou à caverna com a mesma barreira que ele dissipou de imediato com um único feitiço, apesar do medo dos slime. No interior encontrou um grupo de terroristas desacordados. Poucos minutos antes da chegada de Yuji, Style e seu discípulo haviam entrado na caverna e estavam cercados por guardas armados. O sacerdote recordou seus tempos de glória e fortaleceu o próprio corpo com magia, derrotando os guardas com técnicas de combate corpo a corpo. Em seguida, avançou até a sala do líder, onde Walter e seus subordinados o aguardavam. Ali, Style demonstrou novamente suas habilidades e derrotou todos os lacaios. Mas ao confrontar Walter sobre seus objetivos, seu próprio assistente o traiu, amarrando-o e o deixando inconsciente. O jovem discípulo era na verdade um agente do culto da Lua Azul que havia conduzido Style até aquele lugar com o objetivo de atrair o verdadeiro herói. Style havia entregado a Yuji apenas a adaga para lutar contra o dragão de fogo, mas atacara diversos membros do culto por conta própria, o que poderia colocar em risco os planos do inimigo. Walter declarou que nada mais importava, pois seus planos já haviam avançado para a etapa final. Com a ajuda de seu deus e de um novo método para acessar seus poderes, ele mudaria o mundo conforme sua vontade. Enquanto Walter discursava sobre seu destino, Style afirmou que Yuji viria e que se sua morte fosse necessária para inspirá-lo a salvar o mundo, ele aceitaria seu fim. Walter aceitou o desejo do sacerdote e lançou uma maldição arcana sobre todos os seus homens, transformando-os em monstros ghouls sem consciência. Style ficou horrorizado com tamanha crueldade, mas Walter apenas ria. Quando o sacerdote estava prestes a ser morto por seu ex-discípulo, Yuji invadiu a sala com um estrondo. Ele havia derrotado todos os monstros ghoul no caminho. Mesmo querendo conversar com Steel, percebeu que não era o momento certo. Johan, o traidor, mirou em Yuji e lançou uma bola de fogo. Yuji bloqueou o ataque com uma barreira simples e desfez a corda mágica que prendia o sacerdote. Os dois conversaram brevemente sobre a situação até que Steel apresentou Walter a Yuji. O vilão, curioso para conhecer o herói, começou a discursar enquanto um dispositivo mágico alimentado por energia arcana completava sua tarefa. Com um circuito estabilizado, Walter ordenou que seus subordinados ghoul atacassem
atacassem Yuji. Os monstros avançaram, mas Yuji os eliminou com bolas de fogo conjuradas por seus slimes. Aproveitando o momento, Walter recuou para o interior de seu castelo e trancou a porta. No salão do trono, Walter se sentou em sua cadeira mágica construída especialmente para ele. A estrutura canalizou toda a energia armazenada, ampliando seus músculos e suas tatuagens. Quando Yuji e Steel entraram na sala, Walter proclamou sua transformação e assumiu a forma de um monstro semelhante a um ghoul, fazendo todo o castelo estremecer. Yuji tentou encerrar o combate de forma rápida e lançou uma bola de fogo contra o inimigo. Contudo, Walter já havia se tornado o rei dos ghouls e o ataque não teve qualquer efeito. Ele contra-atacou com um soco que causou enorme impacto, mas o lobo orgulhoso salvou Yuji a tempo. Yuji então percebeu que Walter havia infundido seu corpo com a graça do dragão e que sua transformação ainda não estava completa. O vilão agora exibia asas, um terceiro olho e chifre. As garras de Walter cresceram de forma grotesca e uma cauda surgiu de suas costas, marcando sua transformação completa de rei dos ghouls para um dragão ghoul. Ele começou a concentrar um raio de energia para disparar contra seu antigo aliado, mas Yuji levantou suas barreiras para bloquear o ataque. Como isso não surtiu efeito, Walter partiu para o combate físico, mas Yuji já havia posicionado um slime sob seus pés para lançar uma bola de fogo. Walter, agora muito mais rápido, desviou com facilidade e começou a voar acima de todos e declarou que mostraria o verdadeiro poder do grande dragão. Yuji concluiu que o inimigo continuaria desviando de ataques individuais. Por isso, ordenou ao lobo orgulhoso que saltasse e lançasse os slimes no ar. Em seguida, disparou uma rajada de bolas de fogo contra Walter, que continuava veloz o bastante para evitá-las. Yuji adicionou outra unidade de ataque pela frente e, após algumas tentativas frustradas, os disparos finalmente o acertaram. Mesmo assim, Walter era forte demais para ser derrotado por magias tão simples. Yuji então decidiu usar sua arma secreta. Ele lançou um slime em direção ao lobo orgulhoso, protegendo-o de uma explosão energética enquanto este retirava uma armadura especial e a vestia. Com os dois monstros equipados, Yuji aumentou suas habilidades físicas e mágicas. O lobo orgulhoso atravessou a caverna em alta velocidade, atacando Walter com golpes velozes e precisos, forçando o inimigo a recuar. O lobo posicionou o oponente em um local estratégico e o slime armado saltou. Yuji disparou uma bola de fogo canalizada por ele, grande demais para que Walter resistisse, e o lançou com força contra o chão. Apesar de gravemente ferido e parecendo incompleto, Walter levantou-se novamente. Observando os corpos de seus aliados caídos ao redor, absorveu sua energia vital para se regenerar. Em seguida, voou em direção a Yuji, que disparou outra bola de fogo. O ataque arrancou um dos braços de Walter, mas ele o regenerou instantaneamente e ainda criou outro par de braços ao consumir mais energia dos mortos. Agora ainda mais forte e veloz, Walter resistia a todos os ataques de Yuji, que percebeu que a graça do dragão o fortalecia além do normal. Decidido, Yuji montou no lobo orgulhoso e iniciou uma fuga estratégica enquanto distraiu o inimigo com bolas de fogo, obrigando-o a gastar continuamente a energia absorvida para se curar. Quando Walter usava a energia para restaurar as pernas, Yuji lançou o feitiço de anulação de maldição, transformando seus membros em pedra. Walter ficou surpreso, mas continuou atacando com uma sequência de socos que colidiram contra as barreiras de Yuji. A força era tanta que o chão começou a ceder e as defesas começaram a rachar. No momento crítico, os slimes avisaram que estavam prontos para o próximo passo. Enquanto Walter continuava o ataque, os slimes lançaram uma rede mágica contra ele. A primeira o imobilizou e então Yuji criou outra rede em todas as direções, envolvendo o inimigo como uma múmia mal feita. Com o vilão contido, Yuji usou o feitiço Chamas Finais da Aniquilação. O impacto queimou Walter até que restasse menos da metade de seu corpo. Mesmo assim, ele riu, afirmando que a vitória não fazia diferença e invocou seu deus, pedindo que revelasse a verdadeira forma da profecia naquele instante. Walter morreu após isso. Enquanto os slimes comemoravam, Yuji sentiu que tudo parecia ter sido resolvido de forma muito fácil. Steel concordou e declarou que havia algo estranho. Em seguida, os dispositivos mágicos e os circuitos espalhados pelo castelo foram ativados, absorvendo toda a graça do dragão que restava no corpo de Walter e nos cadáveres de seus seguidores. A energia se concentrou no topo da caverna e, com uma luz intensa, condensou-se em um ponto e caiu como uma estrela. Ao tocar o solo, assumiu a forma de uma entidade humanoide. Era uma fusão de humano e dragão. Ele se apresentou como sábio. Yuji perguntou a Steel se aquilo era Walter, e o sacerdote revelou a parte final da profecia que havia omitido. A revelação dizia que a morte do guia traria o surgimento do sábio. Steel estava preparado para morrer, acreditando que Yuji se tornaria o herói destinado a salvar o mundo. No entanto, o que surgiu não foi o herói, mas sim o sábio corrompido, renascido por meio do sacrifício de Walter e seus homens. Yuji perguntou a Steel quem era esse sábio e o sacerdote respondeu que, nos tempos antigos, o emissário divino havia enfrentado o dragão azul e morrido junto com ele. Walter, por meio de algo semelhante a uma cerimônia de invocação espiritual, havia reencarnado esse guerreiro. Mas segundo Steel, não havia nada de divino naquele
acontecer agora. O sábio corrompido utilizou o feitiço Chamas Finais da Perdição e destruiu toda a área ao redor. Yuji, mesmo chocado ao ver seu ataque favorito sendo usado contra ele, conseguiu se proteger. A floresta acima do castelo transformou-se em um mar de lava. O sábio alçou o voo e Yuji decidiu enfrentá-lo. Aplicou todos os tipos de aprimoramentos em seus companheiros. O lobo orgulhoso levou o slime até o alto para atacar o sábio com uma bola de fogo, mas ele bloqueou facilmente e contra-atacou com o feitiço Chamas Finais da Aniquilação. O lobo escapou por pouco de um ataque que poderia tê-lo matado diversas vezes. Yuji ordenou aos slimes que se dividissem. Eles saltaram utilizando barreiras físicas como apoio. Yuji então lançou uma rajada de bolas de fogo contra o sábio, que bloqueou tudo com seus movimentos velozes e uma única barreira mágica. Quando o sábio preparava uma chama final contra um dos slimes, Yuji usou a habilidade de furtividade para salvá-lo e respondeu com uma bola de fogo energizada por equipamentos especiais, mas essa também foi bloqueada. Yuji percebeu que seu mana estava se esgotando enquanto seu oponente parecia ter energia infinita, dada a frequência com que usava os feitiços mais destrutivos. Em resposta, ordenou que os slimes se unissem e lançou o feitiço Gelo à Distância em seu nível máximo. O sábio usou um escudo mágico para se proteger e depois destruiu o gelo ao seu redor. Yuji reagiu imediatamente com um ataque composto por múltiplas bolas de fogo fundidas em um só disparo, que lançou o inimigo ao chão. No entanto, o impacto não causou nenhum dano real. O sábio respondeu amplificando seu feitiço de chamas em 10 vezes, e Yuji fez o mesmo. Os dois ataques de poder devastador colidiram. Yuji acabou vencendo o embate lançando o sábio corrompido para longe. No entanto, ele havia perdido muito mana e sabia que não poderia continuar lutando daquela forma. Mesmo após o impacto, o inimigo não apresentava sequer um arranhão. Declarou então que havia chegado o momento de trazer a salvação ao mundo e utilizaria seu golpe final. Ele reuniu toda a graça do dragão restante na região, condensou-a em uma esfera e a dispersou por todo o continente, ativando as máquinas artificiais de chuva com essa energia. Em pouco tempo, nuvens escuras de coloração roxa cobriram toda a região, e a chuva que caiu delas fez com que monstros em todas as partes se tornassem violentos. Cidades distintas começaram a enfrentar dificuldades diante das criaturas agitadas, e Yuji ajudava como podia por meio dos slimes que havia deixado em cada local. O sábio corrompido subiu aos céus e chamou Yuji de jovem sábio, dizendo que havia perdido a própria vida tentando deter o dragão e que sua alma agora estava preenchida por dor e arrependimento. Ele afirmou que não importando quantos sábios nascessem, dragões ainda mais fortes surgiriam e mergulhariam o mundo no caos. Por isso ele queria salvar o mundo ao destruí-lo completamente. E Yuji compreendeu que seu oponente havia perdido a sanidade. O sábio corrompido atacou com o feitiço Chamas Finais, e como as barreiras de Yuji não resistiriam por muito tempo, ele contra-atacou com seu próprio feitiço. A batalha entre os dois causou um espetáculo de luzes semelhantes a fogos de artifício nucleares no céu. Enquanto Steele observava a luta com admiração, ele recebeu mais uma revelação. Yuji continuava enfrentando seu inimigo, mas seus slimes o informaram que monstros estavam atacando todas as cidades por onde ele havia passado, e ele se sentiu responsável por ajudá-las. O sábio corrompido zombou dele, afirmando que seu poder não seria suficiente para salvar o mundo, e enquanto Yuji o mantinha ocupado, tentava coordenar suas ações à distância, apenas para concluir que não conseguiria proteger todos ao mesmo tempo. Contudo, suas ações anteriores haviam inspirado todos os que ele encontrara em sua jornada, e agora essas pessoas estavam determinadas a proteger suas cidades com suas próprias forças. Yuji sentiu alívio ao perceber isso e refletiu que em sua vida anterior sempre havia carregado todos os fardos sozinho, sem pedir ajuda a ninguém. Esse comportamento se tornou um hábito e ele repetiu isso neste mundo. Mas naquele momento ele entendeu que dividir responsabilidades com os outros não era algo ruim. E assim ele decidiu então fortalecer seus aliados, lançando diversos feitiços de aumento físico e mágico sobre eles, tornando-os fortes o suficiente para se defenderem. Com todos preparados, Yuji voltou sua atenção para o combate final. Antes disso, recebeu uma mensagem de Steele dizendo que o deus estava furioso, e que quando o sol e a lua se encontrassem, ele traria seu julgamento. Yuji pensou que não podia esperar pela ajuda divina e tomou a poção de restauração de mana que havia recebido da Dríade, recuperando seu estado máximo. Pediu ao lobo orgulhoso que cuidasse de Steele enquanto usava barreiras para saltar e enfrentar o sábio corrompido frente a frente. O inimigo perguntou por que Yuji resistia ao caminho da salvação e por que se esforçava tanto para salvar aquele mundo. Yuji pensou nos amigos que havia feito ali e concluiu que o mundo não precisava de um novo caminho. O sábio corrompido aceitou essa resposta e disse que como dois sábios deveriam duelar até que apenas um restasse. Ele se mostrava confiante de que venceria. Ambos começaram a lançar feitiços de chamas finais repetidamente. O inimigo afirmou que o corpo humano tinha um limite para suportar tanta
tanta magia enquanto ele não possuía tal limitação. Yuji sabia que aquilo era verdade, mas então recebeu uma notificação de que poderia usar o feitiço chamado Ataque Divino. Ele pensou se aquele seria o julgamento mencionado na revelação de Steele. Como já havia usado essa habilidade contra o dragão azul, não hesitou em utilizá-la novamente. Invocou um raio divino que atingiu o sábio corrompido e o lançou ao chão com violência. O sistema ainda indicava que o feitiço podia ser reutilizado, então Yuji o repetiu o máximo de vezes possível. Mesmo assim, o sábio corrompido permaneceu de pé, embora claramente afetado pelo efeito de atordoamento do golpe divino. Yuji decidiu usar algo mais potente para encerrar a luta. Ordenou aos slimes que se posicionassem, enquanto o inimigo também preparava seu ataque final. Yuji lançou a adaga de Quetzes para o alto e canalizou nela o golpe divino, fazendo as nuvens escuras se dissiparem enquanto a lâmina brilhava intensamente. Ao mesmo tempo, a lua eclipsou completamente o sol, cumprindo a primeira parte da profecia que Steele acabara de interpretar. Yuji pegou a adaga no ar e mergulhou em direção ao sábio corrompido, que estava prestes a lançar seu ataque supremo. O inimigo foi selado em 6 camadas de barreiras, mas elas se romperam facilmente. Então Yuji utilizou o poder da Joia do Dragão de Fogo para lançar uma poderosa matriz de isolamento, prendendo a si mesmo e ao inimigo dentro dela. Ele cravou a adaga energizada no corpo do sábio corrompido e liberou toda a força do golpe divino dentro dele. A energia foi demais para o corpo do oponente, que começou a rachar e por fim explodiu, destruindo até mesmo a barreira indestrutível ao seu redor. A explosão foi tão intensa que dissipou as nuvens sobre todo o continente. Yuji saiu ileso do impacto, envolto por uma luz dourada enquanto descia como um verdadeiro emissário divino. Steele apenas o observava com reverência. Quando Yuji tocou o solo, caiu, mas manteve a consciência. Sorriu, acreditando que finalmente o mundo estava salvo. Ele não permaneceu para comemorar, pois sabia que Ordarin era o reduto do culto da Lua Azul. Não haveria festividades naquele lugar após a derrota. Confirmou com seus slimes a situação das outras cidades e descobriu que todas estavam em festa pela vitória. Os slimes ao seu lado também dançavam de alegria, e Yuji achou bom ver que todos estavam se divertindo. Alguns dias se passaram desde a batalha e apesar de ter derrotado o sábio renascido, Yuji ainda não havia tocado nos verdadeiros alicerces do culto da Lua Azul. Em Ordarian, os líderes do culto realizavam uma reunião, e o superior local afirmava que a morte de Walter não importava, pois sua arma final, conhecida como Purificador, já estava completa. Não era mais comparável a um reator nuclear, mas sim a algo saído de histórias de ficção científica. Quando fosse ativada, destruiria todo o continente. O responsável por aquela parte do mundo declarou que todos ali morreriam ao detonar o Purificador, mas consideravam esse sacrifício necessário. Com isso, esperavam alcançar seu objetivo final e derrotar o Dragão Negro da Ruína. Essa era a verdadeira missão do culto da Lua Azul, e não hesitariam em fazer o que fosse preciso. Graças ao slime infiltrado, Yuji ouviu tudo e suspirou, pois aquela notícia estragara o sabor de sua refeição. Havia mais bombas a serem neutralizadas e mais um dragão que precisaria derrotar. Quando seu slime o avisou que havia uma visita, um enorme tigre surgiu, seguido por outros que cercaram Yuji. Ele os enfrentou e os derrotou. No dia seguinte, ele foi até a cidade mais próxima e declarou que queria aceitar uma missão de caça a tigres, pois já a havia completado. A recepcionista se surpreendeu com o feito e disse que queria registrar o feito no currículo de todos os membros de seu grupo. Mas Yuji afirmou que havia feito tudo sozinho. A moça interpretou aquilo como trauma e acreditou que ele havia perdido seus companheiros e que por isso imaginava que eles nunca existiram. Começou a chorar e a consolá-lo. O mestre da guilda apareceu e ela percebeu que os tigres haviam sido derrotados por uma única pessoa, utilizando magia de fogo. Perguntou a Yuji se ele era um mago, e ele respondeu apenas que era um domador. A má notícia sobre sua privacidade era que o mestre da guilda havia ouvido falar de um certo domador famoso por usar magia de forma excepcional. Assim que essas palavras foram ditas, todos os presentes reconheceram Yuji como o herói lendário que havia derrotado incontáveis monstros, salvado muitas cidades e até derrotado dragões lendários por conta própria. Com sua identidade exposta, Yuji se perguntava o que deveria fazer a partir daquele momento. E aqui fechamos a primeira temporada desse anime brabo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês curtiram, por favor, deixem um like aí pra ajudar o canal. E também verifiquem a sua inscrição, pois muito em breve eu volto com mais um vídeo de resumo completo de anime pra vocês. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.